Olá, boa noite, eu sou Alexandra Rezende e nós vamos estar tratando de mais um tema hoje do projeto Destravando a Previdência. E o tema de hoje é acerto e correção do CNIS. E eu não vou estar falando simplesmente do documento em si, trazendo uma teoria, mas eu vou estar falando da importância desse documento para o advogado na hora dele prestar um atendimento, uma consultoria para o seu cliente, porque a análise desse documento vai fazer toda a diferença na hora de um requerimento de um benefício ou de um planejamento previdenciário. E o objetivo é ao final dessa live, o advogado está apto a identificar todas as situações, né, pelo menos a maioria das situações que causam problema na hora do requerimento ou na hora da consultoria ou do planejamento previdenciário. Nós sabemos que como é difícil prospectar clientes, trabalhar com atendimento, e o objetivo é trazer caminhos para que essa prospecção seja ampliada. Eu vou trazer dicas pessoais aqui do escritório, né? E vou trazer as situações que foram resolvidas através da análise desse documento. Eu vou ativar os documentos. O meu estagiário já veio aqui falar comigo que eu preciso ativar meus comentários. Só um minuto. Só um minuto. Vou falar das regras, tá bom? Eu vou estar falando sobre o assunto e ao final vou abrir para perguntas. No decorrer da conversa aqui também, se for pertinente, eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Então, esse documento, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é um documento de extrema importância, porque ali ele vai trazer todos os vínculos, todos os salários de contribuição, todas as remunerações, toda a informação desse segurado. E esse documento para o INSS é de extrema importância, porque ele vai ser o norte para deferir ou indeferir um benefício, um requerimento de benefício. E aí entra a importância da consultoria do advogado com relação a esse documento. Porque hoje nós sabemos que com a IN 128 está sendo trazida uma série de exigências de acerto de pendência desse documento. Antes não vinha esses indicadores nesse CNIS. E aí, inicialmente, a gente pode achar, puxa, agora nós temos um problema. Não, nós não temos um problema. Nós temos o problema apontado e na nossa atuação nós vamos resolver essas questões. O CNIS, acho que a maioria das pessoas já tiveram acesso a esse documento, ele também é chamado de extrato previdenciário, alguns clientes chamam de CNIS, porque escreve exatamente assim, é uma sigla, Cadastro Nacional de Informações Sociais. E esse documento ele surgiu em 1989 com o intuito do governo ter um banco de dados do trabalhador. E esse documento ele foi alimentado com várias informações, pelo PIS, pelo GFIP, pelo CAGED, pela RAIS. Então, e ali vai constar toda a remuneração. Para quem tem habitualidade de estar com esse documento em mãos, é possível verificar que a partir de 1982 já consta os salários de contribuição e a remuneração. E hoje, esse documento ele é um divisor de águas na hora do requerimento do benefício. Por quê? Se esse documento tiver certo, tiver redondinho, o deferimento do benefício é muito mais rápido não é muito mais correto, é correto. O benefício que for concedido vai ser de forma mais próxima da realidade contributiva desse segurado. E aí a importância do advogado saber como analisar esse documento. Eu passei por uma situação essa semana de revisão
de um cliente. Eu vou tentar trazer de uma forma bem simples o que aconteceu e como é importante a análise desse documento antes de qualquer requerimento. Porque o que acontece? Os advogados acham que esse benefício, na sua maioria, que esse documento ele só precisa ser analisado na hora de um pedido de aposentadoria. E aí, na hora de fazer o pedido de aposentadoria, vai se analisar esse documento. Mas isso não é correto. O correto é para que qualquer situação, mesmo que não tenha como objetivo pedir um benefício, esse documento ele deve ser analisado. Vou trazer em exemplo, porque vocês vão entender melhor. Por exemplo, a pessoa está doente, está incapacitada e ela vai requerer um benefício de auxílio doença, conhecido como auxílio incapacidade temporária hoje, e aí ela faz o requerimento lá. Se ela não procurar um advogado para fazer uma consultoria jurídica, para ver se está tudo certinho, não só com a documentação médica dela, mas com esse documento, ela pode se surpreender com o indeferimento. Por quê? Às vezes as contribuições que ela fez com carnê, de outras formas, não consta lá. E por uma série de questões que eu vou estar trazendo durante o desenrolar dessa live. O que acontece? Nós sabemos que para cada benefício do INSS é exigido um requisito específico. E é preciso ter qualidade de segurado e carência. Com raras exceções, esse requisito não é exigido. E o que acontece? Se essas contribuições hoje não estiverem de forma correta nesse documento, ou estiverem incompletas ou abaixo do salário mínimo, fatalmente o benefício que foi requerido vai ser indeferido. E aí eu trago hoje a importância dessa análise. Conforme eu falei, eu fiz uma revisão de um cliente, inclusive ele está aposentado por invalidez permanente, né, incapacidade permanente, e eu fui fazer a revisão desse cliente. Conforme nós sabemos, a revisão desse benefício é no benefício precedente, né, o auxílio doença, que deu causa um agravamento e a pessoa aposentou por invalidez permanentemente. E aí eu verifiquei que o INSS errou, mas errou assim, significativamente na concessão desse benefício. E o cliente sequer sabia desse erro. Ele veio para uma situação e eu pude identificar através do CNIS dele que houve um erro já na concessão do benefício lá atrás, que sequer aparece no CNIS. Então, se os olhos do advogado estiverem atentos, quando ele bate o olho nesse documento, nesse CNIS, ele vai verificar se o segurado ficou em benefício, tem que constar ali. Porque os salários de contribuição, os salários de benefício referente a esse auxílio vão contar para outros benefícios. E aí a importância de estar analisando com cuidado esse documento. Esse documento ele é requerido no site do meu INSS. É muito fácil, não há dificuldade hoje para se requerer esse benefício. Se a pessoa ainda tiver dificuldade no site do INSS, é possível inclusive nos bancos. Determinados bancos disponibilizam esse cadastro nacional, esse extrato previdenciário para o cliente. E se tiver ainda dificuldade, é possível ir na agência ou através de um protocolo conseguir mesmo essa senha, tá? Hoje todo o sistema ele está formalizado, ele está digitalizado e a pessoa ela tem acesso pelo .gov a esse documento. Esse documento está vindo de 3 formas no meu INSS. Só que o que interessa para nós advogados é o mais completo possível. O CNIS completo, onde consta vínculos, remunerações, o número do NIT, a data de entrada, a data de saída, os indicadores. E todos esses itens que eu estou falando aqui são passíveis de erro. De estar errada a informação ou de estar omissa a informação.
E aí entra a atuação do advogado em corrigir isso. Hoje mais do que requerer um benefício, a análise do advogado nesse documento faz toda a diferença no êxito do requerimento. E seja o requerimento que for, pode ser aposentadoria, pode ser auxílio-doença, pode ser o benefício que for. Por quê? Porque esse documento é a base, é a prova para o INSS plena de todo o histórico contributivo desse cliente, desse segurado. E se tiver qualquer erro, a análise vai ser mais morosa, o benefício vai sair com valor errado, conforme esse exemplo que eu citei, onde a aposentadoria, eu vou falar aposentadoria em capacidade permanente, mas é a antiga aposentadoria por invalidez, onde ela foi concedida com erro já no auxílio, porque não houve uma consultoria antes para verificar esse documento. E aí agora nós vamos propor essa revisão para esse cliente, que vai estar, só para vocês terem ideia, em torno de 300 a 400 reais de revisão. E não estou falando de revisão de vida, não estou falando de revisão da vida toda, estou falando de revisão na concessão, que é um assunto que eu já abordei algumas vezes. Futuramente, nas próximas lives, eu vou estar trazendo aqui a questão de revisão. Mas enfim, esse documento é de extrema importância. O que acontece? Estão me perguntando aqui, eu devo cobrar a parte do cliente ou fazer a solicitação, ou faz parte da solicitação do benefício? O que acontece? Isso é um assunto de extrema importância. Por quê? Quando o cliente chega no escritório do advogado, nós não sabemos o que está acontecendo. A gente vai pedir uma série de documentos e fazer uma análise inicial da condição desse cliente. A condição das contribuições, dos vínculos, toda essa situação. E o documento, um dos principais documentos é esse CNIS. Agora eu falo, e se diante dessa análise eu verifico que o cliente não tem direito à aposentadoria, ele não tem direito, mas é preciso fazer um acerto dessa documentação, mais do que justo, e esse acerto, ele independe do requerimento, ele pode, conforme o decreto e a IN, ele pode ser feito, a correção pode ser feita em qualquer época. E se há uma correção que vai trazer um benefício futuro para esse cliente, nada mais justo de ser cobrado. E é um trabalho administrativo, mas que vai poupar para esse cliente um indeferimento ou uma demora na futura concessão. Essa análise é de extrema eficácia para o planejamento previdenciário, não é só para concessão. E como é necessário e vai trazer um benefício para esse cliente, nada mais justo de ser cobrado esse valor. E esse cliente, quando você faz esse trabalho por experiência própria, quando você faz esse trabalho, essa consultoria para esse cliente, mostrando os problemas que você está resolvendo e evitando futuramente, esse cliente com certeza vai fazer aposentadoria ou qualquer outro requerimento com você. O CNIS é um documento que hoje ele não deve ser analisado de forma superficial. O advogado previdenciarista experiente, ele tem que pegar esse documento e analisar ponto a ponto, porque às vezes a gente se baseia, e alguns colegas se baseiam no simulado do INSS e são surpreendidos com indeferimento. A exemplo, existem algumas situações que a pessoa está com aposentadoria por idade, já com requisito idade, e lá no simulado tem lá 15 anos e 4 meses de tempo de contribuição. Às vezes o próprio cliente, no afã de aposentar, faz um requerimento e já chega para nós, advogados, com uma carta de indeferimento falando: o INSS errou, doutora, eu tenho direito a aposentar. E aí, quando você pega esse documento, abre esse documento e vai analisar ponto a ponto, você não vai ver que a pessoa tem sim 15 anos de contribuição, até mais, 15 anos, 4 meses de contribuição, mas aí ela não tem carência. Algumas contribuições ela fez fora do período, ela não se atentou pela condição, qual era o tipo de segurado que ela era, informações que o advogado tem. E aí todo aquele pedido foi perdido,
tá? Em poucos casos a gente consegue corrigir isso, acertar isso, e aí tem que começar do zero, acertando esse CNIS. Então nada melhor do que ser proativo, tentar buscar essa solução para esses problemas antes. E eu vou trazer algumas dicas aqui, vou trazer alguns erros, alguns de indicadores, onde você, advogado, vai poder basear a sua análise e prospectar o seu cliente, olhar para o seu cliente de uma outra forma, para o documento desse cliente e oferecer um trabalho para ele completo, desde a análise desse documento até a própria concessão do benefício. E o que é melhor, esse benefício, quando é feito dessa forma, a chance dele ser 100% correto é muito maior. Por quê? Porque o advogado já teve cuidado de corrigir os salários de contribuição, de fazer o acerto. Aí você me pergunta, doutora, mas eu posso fazer todo esse acerto antes? Não só pode, como deve. Ah, mas eu analisei, o meu cliente tem direito à aposentadoria se tal correção for feita antes. Ok, faça esse requerimento com essas correções, providenciando toda a lista de documentos que consta lá no site do INSS para corrigir essa documentação. Porque o INSS, ele enxerga o CNIS como uma prova plena. Mas nós sabemos que na justiça ela não é tão plena assim. Se você tiver carteira de trabalho toda bonitinha, sem ter tirado foto, sem ter causado rasuras, todo em ordem cronológica, esse documento ele é válido, mesmo que ele não conste no CNIS. Essa é a primeira dica. Você pegou? No final eu vou repetir ela para você. E tudo isso vai fazer com que o seu atendimento, o seu requerimento seja eficiente para o seu cliente. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, se você olhar lá, ele tem salários a partir de 1982. Aí você me pergunta, doutor, e se o meu cliente já trabalhava lá em 1976, por exemplo? Só consta lá no CNIS, alguns documentos constam essa data de vínculo, de data de entrada e de saída, mas não consta salário. E aí de uma revisão você vai precisar dessa informação. Existem outros documentos que vão trazer essa informação para que você possa basear toda a sua análise de forma completa. Agora eu vou estar falando para vocês o porquê é importante isso. Conforme eu falei, um dos motivos é para que o seu pedido, o seu requerimento seja mais rápido, para que a análise do seu requerimento seja feita de forma correta, que você não tenha um indeferimento por causa de problemas no CNIS. Esse é um dos motivos, acho que basilares, para justificar a análise desse documento de forma mais criteriosa, de mais cuidado. E se você não fizer? Se não fizer, a gente sabe, vai entrar em exigência, vai pedir documentos antes. Aí o tempo que você tem para cumprir uma exigência de 30 dias, você vai ter que sair correndo atrás de documento. Sendo que se você pudesse fazer, você faria antes. O INSS não solicita essa correção. Ele vai já indeferir. Ele vai falar que está errado, ele vai pedir provas para que seja corrigido, mas mediante provocação, ele não faz de ofício. Aí ele vai chamar o segurado aqui porque no CNIS consta alguns erros que precisam ser corrigidos. Não, ele tem que ser provocado através geralmente de um requerimento e aí ele vai falar, não concedi porque falta carência, falta qualidade de segurado, tem salários de contribuição abaixo do salário mínimo. A data aqui, eu tô citando já até os erros, tá? A data aqui dessa empresa tá em aberto, o CNPJ não consta. Tudo isso são indicadores que fará com que o requerimento do seu cliente seja indeferido ou mesmo atrasado.
E, doutor Marcelo, tem que parar e agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Então, vamos continuando. Vamos continuar. Quais os benefícios e como fazer? Os benefícios eu já venho falando, né? É você ser mais célere na resposta, ter uma celeridade do INSS, não permitir que caia em exigência por falta de documentos. Porque o que acontece, minha gente? O INSS, quando ele analisa, ele concede um benefício. Se você não pegar o processo administrativo e olhar de cabo a rabo que houve um erro, o INSS não vai apontar. Então, se tiver salários ali que você teve, estão abaixo do salário mínimo e não houve complementação, se você não soubesse, nem vai olhar que aquele salário não foi considerado. Eu vou trazer um exemplo assim primordial hoje. A exemplo da aposentadoria por invalidez permanente. Nós sabemos que com a reforma passou a ser 60%, o coeficiente passou a 60%. Isso foi um baque para os segurados. Nós, advogados, estamos buscando revisão disso junto ao judiciário. E aí, como que é o cálculo desse benefício? Antes da reforma, era assim, a pessoa tinha auxílio-doença, no coeficiente 91%, ela seria aposentada por invalidez pelo INSS após a perícia, ou após um agravamento, ou após uma ação judicial. E como era feito esse cálculo? Fazia uma correção e somava uns 9%, ou pegava a média lá da concessão do que era o benefício precedente e concedia a aposentadoria por invalidez. Ótimo, 100% coeficiente. Só que hoje não. Um exemplo prático da importância da análise da correção desse CNIS. Hoje o coeficiente é 60%. E para aquilo que passa da carência é considerado 2% a mais. Então, se esse tempo não tiver correto, você afeta inclusive o coeficiente de concessão do benefício. E o INSS não vai falar isso para você. Então, se o advogado faz essa consultoria e cobra por essa consultoria, porque ela é extremamente importante, e eu estou trazendo aqui a importância dela, você vai afetar, você vai trazer um benefício de valor muito melhor para o seu cliente, fazendo um trabalho consultivo e de correção de acerto desse CNIS. Quer motivo melhor que isso? Porque o CNIS, ele não só traz o vínculo de entrada e saída, as remunerações, ele vai mostrar se tem carência, se tem qualidade de segurado, se ficou em benefício, qual o tempo que ficou em benefício. O cliente, ele apesar do INSS falar que ele não precisa do advogado, e eu falo infelizmente, por quê? Porque às vezes eles no afã, não vou contratar advogado, corre para o INSS, ele se prejudica. Ele se prejudica, porque ele não vai saber as nuances, até mesmo desse período de benefício que ele ficou e como isso pode afetar futuramente a aposentadoria dele, tá? E eu vou falar a primeira dica com relação ao CNIS. Confira todos os vínculos de trabalho ou afastamento. Por quê? Porque hoje tem que estar com baixa na empresa se a pessoa não trabalhou mais lá. Tem que ter baixa. Caso contrário, o INSS não vai homologar esse período, não vai considerar esse período. Isso vai afetar consideravelmente o benefício do seu cliente. Confira todos os salários de contribuição, é a segunda dica. E aí, dessa diquinha aí, eu vou falar uma coisa muito importante. Contra-cheque, pega o contra-cheque. A consultoria, ela é muito minuciosa, por isso que ela tem que ser valorada. Conforme me perguntaram aqui, doutor, eu posso cobrar essa consultoria, esse acerto de CNIS? Não só pode, como deve. Por quê? Porque ela é minuciosa, ela exige conhecimento técnico que o advogado tem. E o objetivo é
garantir o melhor benefício para o seu cliente. E às vezes o contra-cheque tem um salário e o CNIS tem outro. Ou às vezes nem tem o salário de contribuição. E aí o que o INSS faz? Na hora que calcula, considera salário mínimo. E hoje nós sabemos que nós não temos mais a benesse de eliminar os 20 menores salários. Nós temos outras situações de exclusão, porque com a reforma hoje é possível incluir, excluir, ratificar, corrigir todas as informações do CNIS. E nada melhor que um advogado previdenciarista para fazer esse trabalho. Eu tive uma situação aqui também no escritório, que eu fiz a análise de uma cliente que ela não tinha mais a carteira de trabalho. Por algum motivo ela perdeu, e era lá de 1970 qualquer coisa, 78. E aí, se você não tem um extrato de FGTS, se você não tem um documento para mostrar a data fim desse vínculo, esse vínculo não vai ser considerado. E nesse caso específico, a minha cliente eram 4 anos. Imagina, 4 anos, faria toda a diferença. E aí, com a minha atuação, com a atuação do escritório, nós conseguimos levantar a informação do CAGED de 4 anos do benefício dela. Isso é uma prestação de trabalho da advocacia que não tem preço, porque seriam 4 anos que ficaria de fora. E tudo isso, todo esse tempo fora, seria carência, tempo de contribuição para aposentar, seria uma série de situações. Estão me perguntando aqui, e todas as pessoas que já trabalharam de carteira assinada, vai ter esse CNIS certo? O que acontece? A informação da carteira de trabalho, segundo até a súmula da TNU, se tiver tudo certinho na carteira, que às vezes é muito difícil, porque é muito comum o descuido do trabalhador com essa carteira, bate na máquina, tira foto, acerta a data porque achou que a caneta não estava bem, uma série de situações. Então, vai precisar de outros documentos. Todas as pessoas que trabalharam de carteira assinada vai ter esse CNIS, não só essas pessoas, todos os tipos de segurado tem esse CNIS. Esse CNIS é um banco de dados do governo, onde consta todas as informações trabalhistas, previdenciárias, tempos de contribuição desse cliente, desse segurado, seja ele segurado facultativo, empregado, contribuinte individual, autônomo, MEI, dona de casa, qualquer tipo de segurado tem um Cadastro Nacional de Informações Sociais. E para cada tipo de trabalhador, para cada tipo de segurado, vai ter uma situação que provavelmente vai ter que ter atuação. Eu vou dizer assim, no tempo que eu tenho aqui, acho que se eu peguei um CNIS correto, sem ter que fazer nada, foi muito. Sempre vai ter problemas. E principalmente se a pessoa ficou em auxílio-doença, que aí ela não voltou para a empresa fechou, imagina, ficou 10 anos em benefício, aí nesse pente fino o INSS chama, cessa o benefício dessa pessoa, porque ela não cumpriu o requisito para permanecer em benefício, a INSS cessa esse benefício, a empresa nem existe, não foi dado saída nessa empresa, vai ficar em aberto, tem que ter atuação do advogado para resolver essa situação, porque o cliente não vai saber, ele vai 10 vezes no INSS e ele não vai saber, e é o advogado previdenciarista que vai ser a resposta para esse cliente. Potenciais clientes, todos os segurados do INSS são potenciais clientes. Mas hoje eu estou em LOAS, hoje eu tenho um benefício assistencial, mas fatalmente a pessoa já teve uma carteira, já teve um vínculo, e o LOAS nós sabemos que ele não é definitivo, ele tem uma série de requisitos, e futuramente essa pessoa pode aposentar, por que não? Né? Só cumprindo os requisitos. E aí, tendo esse cuidado de acertar esse histórico contributivo que traz o CNIS, que está dentro do CNIS,
essa pessoa vai ter a garantia que o benefício dela vai ser concedido da melhor forma, da forma correta e no tempo hábil. Confira se você tem mais, se o seu cliente tem mais de um CNIS. Ué, mas como assim, doutora? Você pode me perguntar. Como mais que um CNIS? A formalização, digitalização dessas informações não tem muito tempo, tá? E ela vem sofrendo constante alterações, inclusive com a questão dos indicadores. Existem pessoas que têm mais de um NIT. Eu já vi pessoas que tinham quatro NITs, cada um numa situação. Tinha PIS, tinha PASEP, tinha NIT, tinha ANIS. Tudo isso são indicadores que a pessoa teve um vínculo ou contribuiu. E aí, o que precisa ser corrigido isso aí? Precisa ser corrigido, porque eu já vi situações que o INSS ignorou um NIT, falou só de um tempo. E a pessoa não sabia nem o que tinha acontecido. E aí o advogado ele tem como pedir algumas telas específicas no INSS para fazer essa verificação. Isso é trabalho, gente. Trabalho na esfera administrativa, sem depender da justiça, trazendo valor para o seu cliente, trazendo informação e resultado. Ah, mas não é aposentadoria. Não é aposentadoria, mas um CNIS correto não serve só para aposentadoria, serve para todos os outros benefícios. Eu acabei de falar aqui anteriormente sobre a aposentadoria por invalidez e a importância desse tempo estar correto. E a quinta dica são os indicadores. Doutor, mas você está falando de indicadores. Se você pegar o CNIS, na última folha do CNIS, o INSS o documento traz os indicadores. Todos esses indicadores têm uma sigla específica, um significado e uma exigência de ato do segurado ou do advogado que estiver assistindo, né, cuidando da ação, do requerimento, do protocolo, o que for desse cliente. E aí, são muitos indicadores, gente. Só para vocês terem ideia, em torno de 30 indicadores. Alguns são informativos, mas outros, a grande maioria, são atos que o advogado ou o segurado tem que ter para corrigir aquilo ali. Caso contrário, o tempo não vai ser considerado, tá? E conforme eu falei, essa informação ela pode ser corrigida a qualquer tempo. Não precisa o seu cliente, meu cliente, o segurado não quer requerer benefício. Não precisa requerer benefício. Ele tem que ter o desejo de corrigir a vida dele, né? E hoje isso é muito comum, porque hoje os clientes eles estão entendendo a importância do planejamento e acredito que a partir dessa live também estão entendendo a importância de ter um CNIS correto. Então, a partir dessa situação toda que eu tenho trazido aqui para vocês, todas essas dicas, é possível fazer essas correções todas no âmbito administrativo, trazendo respostas mais rápidas, correções mais rápidas para o cliente, para que ele possa ter, no momento que ele precisar do benefício, ter o seu auxílio concedido da forma correta, deferido também, porque eu já vi situações que o INSS indeferiu o benefício por problemas de carência, de qualidade de segurado, de contribuições abaixo do salário mínimo, e o cliente não tinha direito. Era um erro que precisaria ter sido visto antes. E depois que indeferiu, o tempo, o desgaste que ele vai ter vai ser muito maior, tá? Conforme eu falei, pode ser em qualquer tempo, para qualquer benefício, tá? Eu trouxe o exemplo aqui do cliente da aposentadoria por invalidez, da cliente de aposentadoria por idade, e todos já tinha concedido e a gente vai fazer a revisão. A outra situação, ela teve um indeferimento por causa desses 4 anos que faltou e a gente conseguiu buscar pelo CAGED. Então,
ela teve um deferimento porque ela foi sozinha. Então eu estou acertando a situação para futuramente a gente conseguir o benefício dela. Então o tempo que ela levou para corrigir isso é um transtorno na vida do segurado, tá? E os indicadores? Alguns indicadores têm uma lista de documentos formalizado no site do meu INSS e no site do INSS para poder acertar todos esses indicadores. Essa listagem ela é exemplificativa, cabe ao advogado a buscar outros documentos que por acaso o segurado não tenha, né, para poder dar opções para ele, para esse documento ser apresentado na agência no momento de acerto. Existe um serviço específico de acerto desse CNIS, por isso que eu falo, tanto o decreto quanto a IN 128 prevê essa correção a qualquer tempo, né? E a necessidade de se corrigir isso, uma vez que o CNIS é uma prova de filiação do segurado junto ao INSS, junto à Previdência Social. Então, a importância desse documento estar correto para que esse benefício, esse futuro benefício ou esse requerimento seja concedido de forma correta. E aí eu trouxe um CNIS e eu vou falar de 3 indicadores que eu julguei ser importante e depois eu vou falar alguma coisa de NIT para vocês entenderem a importância da correção desse documento. Existe um indicador que é o IEAN. Esse indicador, para quem faz aposentadoria especial, é de extrema importância. Não que ele vai ser uma prova plena de que o segurado estava exposto a agente nocivo e, portanto, tem direito à aposentadoria por especial. Ele é um indicador que o segurado, o trabalhador, esteve exposto àquela condição, seja de 15, 20 ou 25 anos. E aí é um alerta para aquele que vai fazer essa aposentadoria, desde a esfera administrativa, já saiba que ali houve exposição, porque o próprio CNIS está dizendo. E quando o CNIS traz essa informação, é porque houve uma contribuição para o FAT, houve uma informação do empregador para o INSS, aquela informação não está à toa ali. Então, essa dica desse indicador é um alerta para tempo especial, para exposição a agente nocivo, seja ele físico, químico ou biológico. O segundo indicador, e esse indicador eu fiz questão de trazer, porque ele é um alerta até para o advogado, principalmente para o advogado que está fazendo essa análise de CNIS. E o nome desse indicador é PVIN-INREG, significa vínculos irregulares. E esse indicador nesse CNIS, ele levanta uma dúvida para o INSS com relação ao próprio vínculo. E ele pode ser, o INSS ele não pode falar que é uma fraude sem ele provar. Mas ele põe uma dúvida naquele vínculo, ele não vai considerar aquele vínculo e a prova para esse vínculo tem que ser uma prova muito robusta. Porque apareceu esse vínculo, mas não tem remuneração e, por exemplo, está fora de ordem cronológica. Apareceu lá, do nada, no CNIS. Aí você pode me perguntar assim, mas doutora, isso acontece? Acontece, gente. Acontece. Vocês já ouviram falar que algumas pessoas vão lá e esquentam a carteira para poder conseguir um emprego? Eu já tive situações aqui no escritório assim. Eu fui, na época, inclusive a agência era presencial, eu acompanhei esse cliente para poder fazer o requerimento da aposentadoria dele junto à agência e esse vínculo me chamou a atenção. Não existia indicador. Eu só perguntei para o meu cliente, você de fato trabalhou nessa empresa? Aí ele me falou, não, doutora, não trabalhei. Aí eu pedi para desconsiderar esse vínculo, né? Fiz um requerimento, uma petição, desconsiderando, que nem ele reconhecia.
Por quê? Como eu ia brigar por um vínculo que nem mesmo o cliente considerou? Ele sabia que era essa situação. E aí, esse indicador, o PVIN e REG, ele mostra que o vínculo é irregular e traz dúvidas sobre a validade ou fraude. Só ressaltando que o INSS ele não pode alegar fraude. Se ele, por acaso, supor que houve uma fraude, ele tem que abrir um processo, abrir o contraditório, a ampla defesa, para que seja apresentada uma defesa para esse cliente, para esse segurado. Ele não pode falar, eu não vou considerar isso aqui porque é fraude. Não, ele põe dúvidas. E aí, dúvidas implicam em documentos. E aí, o advogado tem que ter um olho muito atento para esse indicador e conversar com o cliente antes. Porque nem vai se discutir esse vínculo se tiver nessa situação. Um terceiro indicador é o IREC Independe. Significa indicador genérico. Existe uma pendência ali. É muito comum a gente pegar um CNIS que tem lá indicador de pendência. Por quê? A empresa está com cadastro não cadastrada, mudou o CNPJ, uma série de situações. E aí existe esse indicador que é um indicador genérico. Não vem explicando o que é. É preciso uma atuação do advogado ou uma disposição do segurado ir lá no INSS para saber. E nada melhor que uma prestação de consultoria jurídica para o advogado ir lá saber o que é e o que vai fazer. Porque caso contrário, e se não fizer? Volta lá a pergunta do início da live. E se não fizer? Prejuízo, porque esse período não vai ser homologado. E o INSS não vai dizer para você, não homologou. Ele só vai dizer que houve um indicador de pendência e ponto. No relatório, se não tiver olho clínico para ver, e o advogado previdenciarista ele tem, não vai ver nem que esse tempo não foi considerado, porque é um documento técnico, precisa dessa consultoria jurídica. E o advogado previdenciarista é a resposta para essa análise preventiva. Eu vou beber um pouquinho de água, gente, com licença. Essa análise preventiva para que quando o cliente for fazer qualquer tipo de benefício, ele tá tranquilo, o CNIS dele tá perfeito, redondinho. Conforme eu falei, é possível fazer essa atualização, existe um pedido específico para esse tipo de trabalho. É um trabalho administrativo que pode ser feito tanto quanto pelo cliente, pelo segurado como advogado, mas eu falo para vocês, não cometa o erro de fazer sozinho. Contrate o seu advogado, o advogado especialista da sua confiança e faça esse trabalho para que você não tenha prejuízo. E o pior do prejuízo, porque ainda tendo prejuízo é possível fazer revisão conforme eu falei. Eu vou fazer a revisão desse cliente, vou agregar quase R$400 no patrimônio dele, só que ele aposentou em 2015. Isso, 2015. Então, eu só consigo pegar os 5 anos para trás. Então, a partir de 2017, ele já perdeu 2 anos de dinheiro. É dinheiro, gente. Faz a conta aí, 13 vezes R$400. Quanto que não dá? Com o valor que você consegue recuperar, você resolve essa situação de honorário com o seu advogado. E o advogado ele vai saber o que ele está fazendo. Ele vai saber o que ele vai requerer. O INSS fala que não precisa dele, mas o advogado é imprescindível não só para a justiça, mas para que você tenha o seu benefício deferido, o seu benefício calculado da forma correta, que o seu tempo de contribuição seja todo homologado, considerado. Quantos processos administrativos eu já analisei no meu escritório e vi que muitos períodos não foram homologados, e o INSS não vai fazer uma carta
senhor fulano de tal, senhora fulana de tal, seu tempo não foi homologado. Ele não vai fazer isso, ele vai simplesmente falar assim, seu benefício foi indeferido, ponto. Ah, por quê? Porque não tem tempo. E você vai ficar esperneando, falando, não, mas eu tenho tempo. Não tem, porque hoje há uma exigência cada vez maior com relação às informações previdenciárias. Um advogado previdenciarista, ele vai olhar um CNIS e vai saber se a pessoa teve tempo reconhecido na esfera trabalhista. E vai poder corrigir esse CNIS, acertar esse CNIS, homologar esse período, porque a gente acha que se eu ganhei na Justiça do Trabalho, esse tempo vai automaticamente para o INSS. Não vai, o INSS não fez parte dessa relação trabalhista. Tem que ser feito, e tem que ser feito de forma correta. Não adianta só falar, não, eu ganhei aqui, na trabalhista. Não é assim, e são feitas exigências. E nesse caso, então, exigências sérias, com documentos robustos, processo completo, para que esse tempo... E não adianta só chegar e apresentar lá, que esse documento vai ficar esquecido lá. Se o advogado não apontar bonitinho o período, os salários de contribuição, esse período não vai ser sequer analisado, ou vai ficar esquecido lá. Né? Porque hoje nós sabemos que o Instituto está passando por várias situações, não tem servidor, não tem, o home office ainda está acontecendo, tem pouca gente atendendo, está tendo uma mudança do sistema, eles não estão obedecendo nem mandado de segurança. Hoje, essa semana eu fiz um balcão virtual para poder cobrar a posição do mandato de segurança e da implantação de aposentadoria de uma cliente que está esperando, já passou até o prazo, o INSS não se manifestou. Eu fui informada que a própria juíza foi ao INSS para conversar com a gerência, para saber por que eles não estão obedecendo, porque são sistemas distintos. O sistema da Justiça federal é próprio, do INSS é outro. Por que eles não estão implantando? E aí eles pediram um prazo, que eles estão se organizando, o sistema está mudando. Eu mesmo já coloquei informando que alguns dias o sistema está fora. Então não acredite que só se você... eu tive esse vínculo aqui reconhecido na Justiça do Trabalho, então meu tempo aumentou. Não vai acontecer assim. Se você não contratar um advogado previdenciarista que vai fazer esse trabalho, e ele vai fazer bem feito, e ele vai fazer porque ele sabe o que ele está fazendo, esse tempo sequer vai ser reconhecido, vai ser esquecido, tá? Então, vou listar aqui mais uma vez quais os erros nós podemos encontrar no CNIS. Então, ausência de vínculo. Doutora, eu trabalhei em tal empresa, não consta aqui. É um erro, precisa ser corrigido. Data de saída em branco, tem que ser esclarecido. Foi dado baixa, a empresa fechou, o que aconteceu? Ausência, da data final do vínculo. Informações diferentes. Um tempo na carteira, outro no CNIS, tem que pedir para corrigir, o INSS não vai fazer de plano. Eu aposentei um cliente aqui, gente, uma vez... Um cliente muito querido. Eu consegui a aposentadoria dele pegando os vínculos só de anotações que estavam na carteira. E não é nem no contrato não, nas anotações, porque ele era de trecho. Quem é de trecho trabalha um mês num lugar, 2 meses em outro, 5 meses em outro, 2 anos em outro. Você somando isso, na época era possível, porque era de data a data, não era salário de contribuição conforme é hoje. Eu consegui a aposentadoria desse cliente e de forma integral, porque ele já tinha idade. Quando eu falo integral, é sem incidência do fator. Falha na informação sobre atividade especial, igual eu falei para vocês, tá lá um indicador gritando lá IEAN, e o cliente nem sabe, o segurado nem sabe o que é aquilo ali, quem vai saber é o advogado. E mais de um NIT no mesmo trabalhador, conforme eu falei.
E essa questão do NIT, eu fiz questão de trazer uma informação aqui de extrema importância. Esse NIT, existiu época que houve superposição desse NIT por erro de gravação do sistema. Existem NITs que ele tem, chama faixa crítica. O que é faixa crítica? Não existia um controle e abriu NIT para as mesmas pessoas, para pessoas diversas, aliás. A pessoa tem o mesmo NIT, mais de uma pessoa tem o mesmo NIT. Imagine a confusão, porque o que acontece? Os anos vão passando, se a pessoa não vai pedir um benefício, um auxílio-doença, uma aposentadoria, o que for, ela só vai saber do problema quando ela for requerer o benefício. E aí, quando ela vai requerer o benefício, eu já tive situações aqui no escritório assim, ela descobre que alguém aposentou com o tempo dela. Como assim, doutora? Aposentou com tempo de contribuição? Aposentou com tempo de contribuição. Por quê? Era um NIT de faixa crítica, a pessoa era o mesmo NIT, a pessoa fez o tempo, foi lá, deu entrada e aposentou. E vocês imaginam o tempo que vai levar para acertar isso aí? Porque simplesmente tem que provar. Eu já passei por situação também que a pessoa fez na hora de fazer preencher a guia da Previdência, o carnezinho laranja, ela por um erro colocou um NIT diferente, colocou um número diferente. E para surpresa dela, essa contribuição foi parar para outro segurado. E ela só foi saber disso quando ela foi pedir salário maternidade, que não constava contribuição. E aí vocês pensam, mas aí o próprio INSS vai ver. Não vai ver nada. Se você não provar que tem essas contribuições, que foi você que fez, que existiu um erro, que é passível de correção, ratificação, exclusão, o que for, se não mostrar, o INSS vai ficar inerte, não vai fazer nada. E aí, vou para a justiça, sendo que no próprio administrativo essa solução seria bem mais rápida. E o advogado, ele tem que cobrar por esse trabalho, porque é trabalho e tem que ter uma técnica para fazer isso. Não é simplesmente lá, corrige aqui para mim. O advogado, ele vai peticionar, ele vai fazer requerimento, porque a esfera administrativa, ela exige isso. Passou a época que a gente pega um formulário que o próprio INSS disponibiliza e preenche lá de qualquer jeito. O advogado precisa ter esse cuidado em fazer esse requerimento. E então, estamos chegando ao fim sobre esse acerto e correção do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Pessoais, que o advogado não só pode, como deve fazer, para que seja garantido um benefício, o melhor benefício para o seu cliente, de forma correta, onde todos os períodos foram considerados, todos os salários de contribuição foram considerados, complementados, excluídos, porque a ideia de que vou só corrigir, vou informar o vínculo. Não, às vezes está tudo errado o salário de contribuição. E isso vai impactar na renda mensal de um benefício, na média de um benefício, no tempo de contribuição do benefício. E o que mais triste, na própria carência desse futuro benefício. Então, a diligência do advogado em arrumar, corrigir esse documento, vai fazer toda a diferença na hora que esse cliente for requerer esse benefício. É de extrema importância, não só para planejamento, não só para requerimento, mas para realmente o segurado ter a certeza que todas as contribuições que ele fez durante toda a vida laboral dele vão ser consideradas, vão estar corretas. Que às vezes o cliente chega aqui, eu já tive situações também assim. Isso é diário para quem atua na advocacia previdenciária. O cliente vai lá, a pessoa ficou grávida, vai lá e faz a contribuição dos atrasados todinhos, achando que ele pode fazer. E aí investe um dinheiro, tira um dinheiro às vezes que nem tem para poder garantir um benefício.
e aí ele descobre que aqueles períodos que ele fez em atrasado não vão servir para aquele objetivo, vão ser tempo de contribuição, mas não vão ser para carência. Então essa é a importância. O que eu falei assim, não é simplesmente falar da teoria do benefício, mas mostrar como é importante a consultoria jurídica do segurado junto ao advogado previdenciarista para corrigir essas pendências antes de qualquer coisa. Hoje é permitido pela IN. Eu trouxe só umas informações técnicas da IN 128, vale como prova, o CNIS vale como prova de filiação junto à Previdência. Traz os indicadores de pendência, são os alertas para o INSS e para o segurado, para que ele corrija antes de qualquer coisa. É preciso incluir, alterar, ratificar e até mesmo excluir na hora de cálculo de aposentadoria para poder garantir o melhor benefício. Esse excluir é muito bom, veio com o artigo 26 da emenda constitucional. E exige comprovação de documentos físicos. Eu tenho uma testemunha que eu trabalhei em tal lugar. Só vai servir para uma justificação administrativa, que agora eu já estou entrando em outra situação, se tiver documentos formais, sem rasura, idôneos e que vão servir de base para que essa correção seja feita. E o INSS ele vai fazer. Não precisa de requerimento de benefício para se corrigir CNIS. E eu encerro aqui. Não vejo perguntas aqui. Acho que fui clara na exposição, naquilo que eu me propus, demonstrando exatamente a importância da análise desses documentos. Um abraço aí e boa noite.